O bilionário Elon Musk sugeriu ontem, dia 9 de março, a imposição de sanções aos oligarcas ucranianos, que, segundo ele, seria a chave para encerrar o conflito entre Rússia e Ucrânia. A proposta feita em uma publicação na plataforma X representa uma mudança radical na abordagem predominante que tem se concentrado em penalizar Moscou pela invasão ao país vizinho. Abre aspas. Coloquem sanções nos 10 principais oligarcas ucranianos, especialmente aqueles com mansões em Mônaco, e isso acabará imediatamente. Essa é a peça-chave do quebra-cabeça, fecha aspas, escreveu Elon Musk na sua plataforma X. A declaração surge em meio ao intenso debate em Washington sobre a viabilidade do apoio financeiro e militar dos Estados Unidos à Ucrânia, enquanto a guerra se arrasta sem um desfecho claro. O senador republicano Mike Lee, por exemplo, defendeu recentemente que os Estados Unidos não enviem mais um centavo para Kiev, ecoando um sentimento crescente na opinião pública americana, cada vez mais cansada dos altos custos do conflito. Qual que seria, portanto, a solução para colocar de vez um fim a esse conflito? Pois bem, a solução para pôr fim ao conflito entre Rússia e Ucrânia certamente seria, né, meus amigos aí, negociações diplomáticas, ou seja, tem que haver negociações diplomáticas, também a retirada das tropas russas, né, da Ucrânia, ainda reconhecimento de soberania ucraniana, ou seja, a Rússia deve reconhecer a soberania e a integridade territorial da Ucrânia, né, o que seria muito difícil, ou que seria difícil realmente, como eu disse, de acontecer. Haja visto porque até o momento 15% da Ucrânia está aí tomado por Putin, né, pela Rússia. Solução pacífica para a questão da Crimeia. A questão da Crimeia, que foi anexada pela Rússia em 2014, deve ser resolvida de forma pacífica e negociada entre as duas partes, entre Rússia e Ucrânia. Ajuda humanitária. A comunidade internacional deve fornecer ajuda humanitária para as vítimas do conflito e para os refugiados. Ainda sanções econômicas. As sanções econômicas podem ser uma ferramenta, então, utilizada aí que pode ser eficaz para pressionar a Rússia a negociar um acordo de paz, portanto, com a Ucrânia. É importante também a gente notar aqui que a solução para o conflito entre esses dois países deve ser negociada e acordada pelas partes envolvidas, com apoio, claro, aí da comunidade internacional. Né? Até agora, então, como eu disse, 15% do território da Ucrânia tem aí, portanto, sido ocupados, né? Ou seja, foram tomados aí pela Rússia. E essas regiões, quais são essas regiões, essas áreas, né? Luhansk, Donetsk, Zaporígia e Kherson, 4 então regiões até o momento foram ocupadas aí pela Rússia e, como eu disse, representam cerca de 15% do território da Ucrânia e tem aí uma população significativa no país. Né? É importante notar que a anexação dessas regiões pela Rússia não é reconhecida pela comunidade internacional e é considerado, portanto, ilegal aí, portanto, as comunidades não reconhecem essas regiões como sendo da Rússia, né? A guerra tem causado aí impactos significativos na economia global e na geopolítica mundial, inclusive afetando aqui o Brasil, afetando o nosso país. E como que nós somos afetados por essa guerra, né, meus amigos? Bom, o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, como eu disse, tem impactos significativos aqui no Brasil, porque, né, com essa invasão que ocorreu na Ucrânia pela Rússia, o Brasil sofreu consequências econômicas, como a escalada dos preços dos combustíveis e alimentos. E um dos principais problemas é que o Brasil depende da importação de fertilizantes da Rússia, o que afeta diretamente aí o agronegócio brasileiro. Além disso, a crise energética mundial causada pela redução da exportação de petróleo e gás natural pela Rússia também afeta o Brasil. Outro impacto é a instabilidade do mercado financeiro global, que pode afetar a economia brasileira. Além disso, a crise humanitária causada pelo conflito também pode ter consequências para o Brasil, especialmente
em relação aí à imigração. Portanto, é fundamental que o Brasil busque alternativas para reduzir sua dependência de importações e invista em tecnologia e infraestrutura para mitigar impactos do conflito. Tá aí então as informações, a gente vai acompanhar, ver aí se algum oligarca, né, ou se o próprio Zelensky vai se manifestar sobre esta mensagem ou sobre essa sugestão aí de Elon Musk, ele que escreveu ontem no Twitter, coloquem sanções nos 10 principais oligarcas ucranianos, especialmente aqueles com mansões em Mônaco, e isso acabará imediatamente. Essa é a peça-chave do quebra-cabeças, escreveu o bilionário. E você, o que achou aí dessa sugestão ou dessa ideia, né, do Elon Musk em colocar essas sanções aí nos 10 oligarcas ou nos homens mais ricos aí da Ucrânia, né, meus amigos? Deixa aí nos comentários, então, a sua opinião.